Saudações a todos que nos acompanham. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Hoje iremos abordar um assunto o qual pode influenciar de forma significativa a trajetória espiritual de iniciantes, assim como poderá servir como reflexão daquelas pessoas que já estão há um bom tempo em uma trajetória espiritual ou até mesmo já têm mestrado em seus cultos religiosos. O que traz de influência a presença de parentes e familiares dentro de nossas atividades religiosas? Logo após a vinheta, daremos início ao assunto. Iniciaremos nossos comentários deixando a seguinte observação. Este assunto, ele é aplicado para qualquer tipo de atividade espiritual onde haja manipulação de energias para um determinado fim. Ou seja, feitiços, encantarias, evocações, oferendas, qualquer tipo de atividade que vá manipular energias para um determinado fim, ok? Parentes são aquelas pessoas que têm um vínculo sanguíneo com você. Familiares são aquelas pessoas que fazem parte da sua rotina, mesmo que de forma esporádica. Exemplo, amigos, vizinhos, colegas de trabalho, colegas de estudo, atendente da padaria, o caixa do supermercado, o mecânico, o eletricista, o pedreiro. Estas pessoas são consideradas familiares, porque são pessoas as quais têm alguma participação, mesmo que de forma esporádica, em sua rotina. Amigos, é muito comum em qualquer vertente religiosa, quando o iniciante está aprendendo oferendas, feitiços, encantarias, bruxarias, é muito comum ele pensar da seguinte forma: eu vou oferecer trabalhos para os meus parentes e familiares, porque assim eu começo a pegar experiência e quando eu for atender estranhos, eu já vou ter uma autoconfiança bem expressiva, já vou ter experiência prática. Mas qual é o problema nisso? Quando estamos em atividades espirituais, o nosso subconsciente ele está em alerta, policiando nossas atitudes, ações e reações para que não cometamos erros, equívocos e esquecimentos. Quando você tem o atendimento a um parente ou familiar, o seu subconsciente se desarma. As chances de você cometer um erro, um equívoco, são bem grandes. E, por ser um parente ou familiar, por mais estranho que seja o que você esteja fazendo, o parente ou familiar, geralmente ele não vai comentar nada, ele vai deixar o barco seguir. Se é um estranho, ele vai dizer: opa, tem certeza que é assim? Ele vai te questionar. E o pós-atendimento, como fica? Um parente ou familiar, na maioria das vezes, ele vai te elogiar, ele vai te incentivar, ele vai mascarar resultados, porque ele não quer perder o vínculo com você, ele não quer criar um atrito com você. Então, ele vai sim mascarar resultados. E você que está em evolução, iniciando, você aprende muito com os resultados e principalmente com a falta de resultados. Se é um estranho, ele vai dizer a você exatamente o que ele está sentindo e os resultados que ele está tendo. Sendo assim, você vai ter chances de avaliar
o que você fez de uma forma mais nítida, de uma forma mais eficiente. Se você tem resultados expressivos, legal. Então aquilo que você fez, a escolha do que você fez e as entidades envolvidas foram as mais adequadas para aquela situação. Resultados baixos, talvez não mudando a entidade, mas sim a receita. Não houve resultados, talvez seja a entidade escolhida que não era apropriada, a receita foi muito fraca para a situação. Então você vai poder se autoquestionar de várias formas. Mas um parente ou familiar muitas vezes não te dará essa oportunidade porque ele vai mascarar sentimentos e resultados. Isto é padrão. Isto faz parte do envolvimento entre pessoas. Então, é muito mais vantagem você chegar para um estranho e dizer: olha, eu sou iniciante, eu não tenho muita prática, eu tenho bastante conhecimento, porém eu tenho pouca prática. Vamos trabalhar da melhor forma possível e você seja o mais fiel e o mais sincero possível em todo o atendimento e principalmente após o atendimento. Desta forma você vai evoluir muito significativamente. E não é errado você atender parentes ou familiares em sua trajetória inicial, mas isso vai atrasar a sua evolução, o seu crescimento, ok? Mas então digamos que não são oferendas, feitiços, bruxarias, encantarias, que é um oráculo. Você está aprendendo a usar um oráculo. Parentes e familiares. É recomendável que você chame eles e ofereça para eles? Não. Primeiro porque é uma pessoa que você já tem pré-julgamento sobre ela. Então, um oráculo ele serve para quê? Desvendar mistérios do passado, esclarecer dúvidas do presente, fazer previsões para o futuro. Porém, se é um parente ou familiar, você já tem um histórico sobre esta pessoa. Mesmo que você vá ver assuntos do passado, os quais não é de seu conhecimento, o fato de você conhecer esta pessoa, ter ciência sobre muitos assuntos da vida dela, já faz com que você tenha um pré-julgamento sobre ela e vai influenciar no oráculo. Seja assuntos do passado e do presente, um parente ou familiar sentando na sua frente e você fazendo a consulta, muito do seu pré-julgamento, de sua avaliação sobre aquela pessoa, estará nas respostas ali influenciando o oráculo. Mas você pode sim usar parentes e familiares para pegar experiência no oráculo sobre previsões para o futuro. Então você não precisa oferecer para a pessoa uma consulta para você treinar. Você pode treinar vendo assuntos para uma semana, 2 semanas, 1 mês no máximo, sobre a vida daquele parente ou familiar. Então, você vai usar o oráculo para prever assuntos sobre aquela pessoa, futuro próximo. E aí, como esta pessoa faz parte da sua rotina, você tem como ter conhecimento sobre este tipo de assunto na vida dela, você vai poder conferir se realmente você está usando o oráculo de forma correta. Então é isso, parentes e familiares na utilização de oráculo sobre passado e presente, sempre haverá influência do seu auto-julgamento, da sua autoavaliação já pré-existente em seu subconsciente. Entendam que não estou dizendo que é errado atender parentes e familiares. Estou dizendo é que as chances de você cometer erros, equívocos, esquecimentos são grandes.
as chances dos resultados serem menores do que seriam naturalmente se fosse para um estranho, as chances de resultados são menores. Começando pelo seguinte fato: qualquer manipulação espiritual, ela deve ser livre de sentimentos. O operador deve ser livre de sentimentos: amor, ódio, amizade, cumplicidade, vingança, justiça, piedade, caridade. Livre. Você não pode manipular energias espirituais estando com esse tipo de sentimento em relação ao objetivo em questão. Então, se você vai fazer um ataque espiritual, você não pode estar emocionalmente querendo vingança e justiça porque o seu alvo prejudicou alguém que você conhece. Aí você tem perca de força espiritual. Você não pode fazer um trabalho para a saúde colocando a sua emoção, porque tem que dar certo, porque aquela pessoa merece tanto. Poxa, o fulano merece ajuda, o fulano merece melhorar. Aí você perde força espiritual. Então, quando você vai manipular forças espirituais, emocionalmente você tem que estar neutro. E se você vai atender um parente ou familiar, é muito difícil a pessoa ter o psicológico elevado ao ponto de não colocar a sua emoção, a sua própria emoção, junto ao que está fazendo, ok? E seguindo adiante, por ser um parente ou familiar e você conhecer o histórico, a vida desta pessoa, muitas vezes você vai cobrar menos do que iria cobrar de um estranho. O parente ou familiar também vai achar que ou você vai cobrar menos do que cobra de todo mundo, ou você nem deveria cobrar. Então, o parente ou familiar, ele vai ter como base o seguinte fato: eu sou parente, eu sou familiar, então ele tem que trazer resultado para mim mais do que deveria ser para os outros. Afinal de contas, a gente se conhece, a gente é amigo, a gente é parente. Errado. O resultado que você vai entregar para aquela pessoa é dedicação, atenção, ética, seriedade. Este é o resultado que você tem para entregar para aquela pessoa. O seu conhecimento, sua dedicação, seu empenho. Porém, o resultado sobre o trabalho, isso não é você que controla. Você tem uma expectativa de acordo com seu conhecimento e suas experiências anteriores. Mas o resultado final não é você que controla. Mas para o parente ou familiar, na visão dele, você tem que dar mais resultado do que daria para outras pessoas. Então, existem inúmeros fatores que podem atrapalhar um atendimento quando nós temos envolvimento com a pessoa a ser atendida. Agora, talvez você que já tem uma boa bagagem espiritual esteja dizendo: tudo isso é bobagem. Capaz que todo o conhecimento que eu tenho eu não vou usar para ajudar meus parentes e meus familiares. Vamos lá. Vou responder a você que talvez esteja pensando dessa forma. Qualquer tipo de atendimento espiritual é como se fosse um atendimento médico. Qualquer procedimento espiritual é como se fosse um procedimento médico, aonde o operador é o médico, a pessoa que será atendida é o paciente, o problema ou desejo dela é como se fosse a doença. O que iremos fazer é como se fosse o tratamento médico, o remédio. Então, em qualquer lugar do mundo que você for, você não verá um médico atendendo um parente ou familiar. Entrou na emergência de um hospital, tá ali o cirurgião e daqui a pouco entrou um amigo dele. O que será feito naquele exato momento? Vai chegar alguém e vai tirar. Você não pode atender porque você está vinculado emocionalmente com o paciente. Assim como também, por exemplo, em psicólogos e qualquer outro tipo de profissional que vá atender alguém com regularidade, também eticamente é proibido o envolvimento entre médico e paciente.
mesmo que seja um atendimento mais esporádico e não agressivo ao corpo, médico e paciente não devem ter vínculo. Assim como o médico não deve atender alguém com quem tem vínculo. Isto é ciência. E a ciência ela se aplica também dentro da espiritualidade. Porque emocionalmente você está envolvido e psicologicamente você pode ter uma visão e decisões equivocadas. Sendo assim, tanto em atendimentos médicos quanto em atendimentos espirituais, a recomendação é de que você não atenda parentes e familiares, ok? Lembrando, não sou dono da verdade. O que eu trago aqui é minha experiência pessoal, meus conhecimentos adquiridos em mais de 33 anos de práticas religiosas, fechando este ano, ok? E trazendo a vocês uma visão mais ampla de vários assuntos que envolvem a espiritualidade, para que assim vocês tirem suas próprias conclusões e se ajudar na sua evolução, na sua atividade, na sua rotina, melhor ainda. E se não servir para você, mesmo assim, muito obrigado pela sua companhia e seguimos em frente em nossas trajetórias evoluindo de acordo com aquilo que for possível. Okay? Amigos, o ano de 2024 iniciará em uma segunda-feira. Entre as entidades que governam a segunda-feira está Exu. Como falei no vídeo anterior, já está à disposição do público em geral limpeza, segurança e abertura de caminhos financeiros para Exu do Ouro. No ano de 2024, durante todos os meses, haverá a renovação dessas energias. A pessoa que participa conosco agora no final do ano, ela pagará apenas uma vez e no decorrer de todo o ano haverá a renovação de energias e ela não pagará mais nada. Ainda existem vagas e estaremos à disposição se assim quiserem, ok? A mensagem de hoje foi essa, espero ter ajudado de alguma forma e fica aqui o meu fraterno abraço. Anda mambo dukan mage baram.